Obrigado, Danilo. Boa noite a todos. Estamos aí, né? Os remanescentes no frio aí dessa semana, mas para a graça de Deus, né? Estamos aqui na casa dele para poder rever os irmãos, adorar ao Senhor e refletir sobre a palavra de Deus. Bom, queridos, este mês, né? Nós teremos a oportunidade de novamente aprender um pouquinho mais sobre um tema importante, né, da nossa igreja, que é o tema aí voltado para o espírito de profecia, né? Eu convidei ao Paulinho, né, que é o responsável pelo departamento de liberdade religiosa e espírito de profecia, para que ele estivesse conosco aí ao decorrer dessas quartas-feiras. Ele corajosamente me atendeu aí o pedido, né? E é um presente que nós temos, queridos, poder falar de uma doutrina como essa. Eu conheci uma irmã da nossa igreja que ela sempre dizia, se referindo ao espírito de profecia, né? Ela disse assim, olha, essa igreja, ela está sentada sobre o ouro e pedindo esmolas, né? Porque a gente recebeu um presente que nenhuma outra denominação religiosa recebeu, né? E esse presente, ele vem também acompanhado de uma grande responsabilidade. Então, muito além de revisitar, né, alguns pontos que são interessantes, poder discorrer acerca de outros pontos, também é um incentivo para nós como igreja, né, nos voltarmos à leitura da Bíblia e também dos livros do Espírito de Profecia, né. Eu estive a refletir nos últimos tempos, né, eu que gosto bastante de ler, mas ando meio enferrujado, eu já li alguns livros, né, de Ellen White, mas eu estava lembrando, poxa vida, preciso voltar aí a reler alguns livros, né, e ler novos livros, né, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Então, convido aqui ao Paulinho, agradeço mais uma vez aí, que bondosamente ele atendeu ao convite, e que venhamos refletir sobre a palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Tiago pela oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Dividindo um pouco da palavra de Deus e de um assunto tão importante. Para mim, não é sacrifício nenhum vir aqui, porque eu amo pregar, né? Quem me conhece mais profundamente sabe que eu sou apaixonado por pregar, por falar da palavra de Deus. Para mim, se eu pudesse, trabalhava com isso 24 horas, de tanto que eu gosto de ler. Eu até tenho que me policiar às vezes para não ficar só nesse mundo, né? Tem que abrir o leque, mas é uma coisa que eu amo muito, demais, né? Então, assim, ainda mais vindo de uma pessoa como o Tiago, que sempre tem aí nos ajudado, né? Mais um motivo para a gente não recusar, né? Então, não importa quantas pessoas estejam aqui, o que importa é que a palavra de Deus possa alcançar com intensidade o seu coração, né? Eu queria orar com você para que a gente pudesse aí começar a explanar um pouco aqui desse tema tão importante. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos gratos porque o Senhor tem, através da sua misericórdia, nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Pai. No meio de tantas pessoas que já morreram, nós ainda estamos vivos, Pai. Porque o Senhor quer que nós estejamos vivos, Pai. E que enquanto nós estivermos vivos, o Senhor possa nos ajudar a cumprir a missão, Pai. Para que quando chegar o dia ou de o Senhor voltar, ou o dia da morte, que infelizmente é inevitável, que possamos falar com o apóstolo Paulo que combatemos o bom combate, Pai. Nos ajude a não falhar nessa missão do Teu Evangelho, Pai. Nos dê coragem, nos dê ousadia, nos livre da timidez que às vezes nos atrapalha tanto de espalhar essa mensagem. Pedimos o Teu poder, Teu Santo Espírito paire sobre os nossos corações aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, como o Tiago falou, nós fazemos parte do Departamento de Espírito de Profecia. E como todo bom adventista, aqui todos são adventistas até o momento,
Pode ser que, né, entre essas quartas-feiras apareça alguém que não seja adventista, tomara que apareça, né? Mas todos conhecem como que o dom de profecia ele se manifesta nos dias de hoje. E ele se manifesta através do dom de profecia de Ellen White, que na realidade 2 homens foram incumbidos dessa missão, mas eles rejeitaram o dom profético, o chamado de Deus. E aí, em terceiro lugar, uma moça aceitou esse chamado aí de fazer parte do dom profético aí, esse chamado tão importante para a nossa igreja hoje. E se alguns falam que a igreja é machista, não podem falar isso da adventista, porque a nossa profetisa é uma mulher, né? Então, nesses padrões, a igreja adventista não se enquadra, né? E então, aos 9 anos de idade, ela sofre um acidente que afeta grandemente a sua vida, né? Ela leva uma pedrada ali de uma colega. E alguns, cruelmente hoje, usam isso para negar os seus escritos. Fala, aquela mulher levou uma pedrada na cabeça e começou a ter umas alucinações. Né? Eles fazem algo que para eles é normal fazer esse tipo de crítica. Mas se eu chegasse para alguém que pregasse aqui, alguém que passasse por esse tipo de acidente, chegasse com essa insensibilidade, essa falta de delicadeza, falasse, eu já caí de cabeça aqui nessa escada aqui da igreja. Aí vem alguém e me fala, Paulo, você bateu a nuca lá na escada, você está doido, não vou ouvir o que você está falando não. Seria indelicadeza. Mas porque no mundo evangélico se normalizou a crítica, ao invés de tentar argumentar com o conteúdo que a pessoa expõe, você argumenta em algo particular da pessoa. Né? Você não foca no conteúdo, você foca na pessoa, porque a pessoa passou por uma situação tão infeliz e você tem que expor isso. Isso mostra insensibilidade e mostra a falta de argumento também, né? Porque quando você estiver dialogando com uma pessoa e a pessoa começar a te ofender pessoalmente, você pode ter certeza de uma coisa. A primeira coisa, você tem que sair dessa conversa, porque o respeito acabou. Segunda coisa, se a pessoa não tem argumento, então ela está atacando quem? Você. Porque ela não consegue, ela se sente incapaz de rebater o que você está falando. E ela fez parte ali dos ensinos de Guilherme Miller, né? Ela veio da igreja metodista e ela foi excluída da igreja metodista em 1843 por causa que aceitou os ensinos de Guilherme Miller, que era um batista. E também ela participou do desapontamento de 22 de outubro de 1844, porém não desanimou na fé. Então, apesar do desapontamento, o verdadeiro povo de Deus é o povo que ele permanece mesmo em meio aos desapontamentos. Então, isso aqui que nós podemos ver que ela permaneceu firme. Não, vamos ver, tem alguma coisa errada, vamos estudar, vamos ver. A nossa igreja ela foi baseada em muito estudo bíblico, né? Alguns dias atrás, o outro Tiago pregou sobre John Andrews aqui, que foi também um homem muito estudado da palavra de Deus. Então, que seja um exemplo para nós, né? Estudarmos cada vez mais a palavra de Deus. E eu acabei descobrindo umas coisas que me deixaram assim com o coração bem sensibilizado. A situação de quando o Tiago White se casou com a Ellen White era uma situação muito ruim financeiramente. E eu fiquei surpreso com isso, porque até então eu não sabia disso. Então, ali, eles tiveram uma generosidade de um casal de amigos que ofereceu alguns quartos de sua casa. E aí, o casal White foi morar com móveis emprestados. E é bem triste, né? Aí fala aqui que a situação era precária. Tiago trabalhava como diarista. Tiago White. E como que era assim, mais ou menos, o que ele trabalhava? Ele arrastava pedras para construção na estrada de ferro por 50 centes, a metade do dólar aí, mais ou menos, né? Eu não sei quantificar
questão em reais. Talvez o Tiago, outro Tiago, além do Tiago White aqui, possa nos ajudar mais nessa questão aí de passar do dólar para o reais, né? Isso não é comigo. Eu sou bom em matemática até certo ponto ali, da oitava série de ensino fundamental. Da oitava para lá é geometria, uns desastres que eu não aprendi, certo? Mas aí quando ele não arrastava a pedra, ele cortava a lenha também. E Ellen White, ela deixa uma frase, eu estou usando isso para introduzir, tá, irmãos? Mas daqui a pouco a gente vai para a palavra de Deus. Isso aqui, Ellen White fala no livro Testemunhos, volume 1, página 83. Ela cita uma situação das dificuldades que ela passou, mostrando para a gente que, às vezes, por trás de uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, há muitas dificuldades que talvez a gente nem se dá conta. E ela cita assim: nós preferimos sofrer a fazer dívida. Eu tinha um pinte, que é 0,437 litros de leite por dia para mim e a criança, o filho dela. Uma manhã, ao meu marido sair para o trabalho, ele me deixou com 9 centes, mais ou menos a 10ª parte do dólar, para comprar leite para 3 manhãs. Fiquei pensando se iria comprar o leite para mim e o filhinho, ou comprar uma fralda, pedaço de pano para ele. Desisti do leite para poder comprar o pano a fim de cobrir os braços nus de meu filho. Então é algo assim que toca o coração, né? Principalmente para quem já passou por perrengue. Poxa, mas uma mulher de Deus, uma mulher que recebeu visões assim maravilhosas, passou por tudo isso? Sim, ela passou, né? Passou por muita privação. Então isso mostra para a gente que a gente não está livre de passar por situações difíceis, né? Então, foi nesse contexto que surgiu Ellen White e o dom profético da Igreja Adventista, que hoje é bem atacado aí pelas outras denominações. Se você for procurar no YouTube, no Google, há muitas acusações morais contra Ellen White, desde herege até cometeu plágio. A gente não consegue assim lidar com tudo nessas 4 quartas-feiras, mas a gente vai, na medida do possível, tentar aí responder, mostrar algumas coisas a respeito disso, que são críticas às vezes que a gente não faz ideia e que são profundas críticas. Mas aí vocês falam para mim: você está falando de Ellen White aí, beleza. Mas como você prova para mim que Ellen White é uma profetisa verdadeira? Ellen White não pode ser qualquer pessoa? Então qualquer pessoa pode levantar aqui e falar que é profeta. Qual que é a diferença de Ellen White para esses charlatões que nós vemos no mundo aí fora, que fazem profecia? A profecia de 2012, que o mundo ia acabar e não acabou. Nostradamus, que falou que 2000 anos não passará. Qual é a diferença de Ellen White para essas pessoas? Nós vamos testar aonde isso? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá os testes necessários para que nós percebamos se a pessoa é profeta verdadeiro ou não, profetiza verdadeira ou não. Então, Ellen White, ela vai passar pelo teste da palavra de Deus essa noite, e você vai presenciar isso aqui, ao vivo. E você que está aí acompanhando da sua casa, também vai poder presenciar. E aí, agora a gente vai provar a Ellen White pela Bíblia, porque as pessoas falam que os adventistas só falam em Ellen White, que tudo que o adventista fala é baseado em Ellen White. Então, eu estou aqui para apresentar a Bíblia, que é o livro como regra de fé e prática, e vamos testar Ellen White esta noite. Desta noite não vai passar, mas esse teste já foi feito anteriormente, tá bom? Eu não estou inaugurando esse teste aqui. Esse teste ele foi elaborado até mesmo antes de Ellen White nascer. Esse livro aqui demorou 1500 anos mais ou menos para ser escrito, né? E nós vamos falar algumas partes hoje sobre as provas se Ellen White é verdadeiro ou não. Então você preste atenção, que talvez alguém de outra denominação pode querer confrontar você.
E você pode ter respostas aqui. E eu também recomendo que você estude mais sobre o assunto. A nossa igreja tem artigos muito importantes, principalmente no site do Centro White, que a gente já visitou no passado. Tem o site do White State também, que são 2 ótimos sites para você consultar sobre essa história. Então, vamos para a primeira prova aqui. Isaías capítulo 8, verso 20. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí. Vamos ver se Ellen White ela passa nessa prova aqui. Vamos ver se ela é boa mesmo. A maioria dos profetas hoje, meus irmãos, não passam nem dessa primeira prova. A maioria não passa nem dessa primeira prova. Eu posso dizer que 99,9% das pessoas que se dizem profetas não passam nem da primeira fase do texto bíblico. Muitos caem perante só esse texto bíblico aqui. E olha que interessante. Isaías capítulo 8, verso 20. Todo mundo encontrou aí? Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Mas talvez a maioria aí pode ser que tenha outra versão. Porém, a ideia é a mesma, tá bom? Então diz assim: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Alguns textos dizem: a lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, né? Então, nós acreditamos que dentro do reino de Deus, dos princípios que ele nos passa, não há contradições. A própria Bíblia não há contradições doutrinárias. Se algum texto aqui parece contradizer o outro no estilo doutrinário, pode ser que esteja alguma coisa errada com a minha interpretação daquele texto. E com os profetas é a mesma coisa. Eles precisam falar segundo a palavra de Deus. Eles precisam falar de acordo com a lei e ao testemunho. Porque senão, não verão a alva. E é engraçado que as pessoas falam assim: mas Ellen White está acrescentando coisas na Bíblia. A Bíblia diz lá em Apocalipse que não pode se acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus, porque se acrescentar algumas coisas à palavra de Deus, Deus vai mandar praga. E aí, como é que fica? Ellen White diz umas coisas que não está na Bíblia. E aí, quando as pessoas perguntam isso, a gente tem que lembrar de outras coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, você aprender matemática na escola, está na Bíblia ou não está? Não está na Bíblia. Mas eu sou um herege porque eu estudo matemática? Está fora da Bíblia, é útil. Agora vamos para outro. Ensinamentos médicos, medicina. Tudo está na Bíblia? Pode ser que tenha alguma coisa ou outra, assim, que a medicina pode aplicar, sim. Mas a Bíblia não tem como proposta ser um livro assim de receitas medicinais. Você é um herege por estar acreditando em algo que não está na Bíblia? Agora vamos para um campo um pouco mais perto da espiritualidade. A arqueologia bíblica, ela descobre coisas que não está na Bíblia às vezes. Não está na Bíblia a pedra moabita, está escrito aquilo, isso prova que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, a arqueologia, o Rodrigo Silva foi lá, eles escavaram, acharam alguns pedaços da Torre de Babel. Os manuscritos do Mar Morto foram achados e tinha algumas cópias dos livros provando que a Bíblia não foi mudada. Está escrito alguma coisa disso na Bíblia? Mas as outras denominações também não utilizam da arqueologia bíblica. Então não seria uma contradição eu dizer só porque Ellen White escreve coisas que, além do que a Bíblia está dizendo, não no sentido doutrinário, mas no sentido de informação ali, que em parte é baseada no princípio bíblico, ela é uma herege? Você percebe a contradição? Por exemplo, os seus livros eles cobrem virtualmente cada aspecto da vida cristã e instrução bíblica. O que nos ensinam os seus escritos? Estão eles em plena harmonia com as verdades das Escrituras?
Por exemplo, é engraçado e curioso que Ellen White, ela não baseava as doutrinas que ela acreditava nas suas visões. As pessoas aí fora pensam assim, não, Ellen White teve uma visão e a igreja começou a acreditar naquilo como doutrina. Não. Por exemplo, como veio a doutrina do sábado? Foi uma batista do sétimo dia. Raquel Hawkins, eu acho que fala assim, eu não sou muito bom em inglês. Ela mostrou ali para Bates, os líderes da época, sobre a guarda do sábado. Ellen White e Tiago White de primeira eles não aceitaram, mas depois que José Bates publicou um artigo falando sobre o sábado, embasando as doutrinas na Bíblia, ela acreditou. E só depois ela teve a visão. Só depois ela teve as visões. Então você percebe como a Bíblia é importante. Como a Bíblia ela é considerada importante pelo movimento adventista desde a sua fundação. Então, Ellen White ela não acrescenta nada como regra de fé e prática. As coisas que ela diz, na sua maioria, como a guarda do sábado, a mortalidade da alma, são coisas que a Bíblia já dizia muito antes. Certo? Então, não há contradição em nada que seja de regra de fé e prática contra a Bíblia. Nenhuma. Nenhuma, exatamente. O que as pessoas mais falam aí fora é isso. Que as doutrinas da igreja é por causa de Ellen White. Mas o adventista guarda o sábado por causa de Ellen White. A pessoa não leu Gênesis, porque não é possível. Não leu Gênesis ou tampou o olho na hora de ler. Porque atribuir a crença no sábado a Ellen White é uma verdadeira falta de conhecimento ou uma verdadeira falta de caráter. Não tem como, isso é impossível. E exatamente. Exatamente. Ele era filho do carpinteiro, pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Tem um livro de um amigo meu, que ele é lá do Rio de Janeiro, né? E ele escreveu um livro com o título Ellen White e Sola Escritura. Esse livro ele tem mais de 600 páginas, onde Ellen White exalta a Bíblia como única regra de fé e prática. E ele distribui gratuitamente esse livro. Se vocês quiserem, eu mando no grupo depois da igreja. Vocês podem dar uma lida no material muito importante, muito interessante. Porque as pessoas falam tanto que Ellen White queria criar doutrinas, mas Ellen White ela exalta, ela dá mais de 600 citações no livro dela exaltando a Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Mas assim é fácil, eu chego num lugar para criticar, eu não leio nada. O Tiago escreve um livro, eu começo a criticar o Tiago, mas eu nem li o que ele escreveu. As pessoas simplesmente ouvem um líder chegar aqui na frente e falar: olha, irmãos, a igreja adventista é uma seita porque eles acreditam naquela Ellen White lá e não sei o quê. E Ellen White acredita em seres de outros planetas e não sei o quê, blá, 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 blá. Só isso. A pessoa não procura ali, mas será que é verdade o que estão falando sobre isso? Não tem esse senso crítico. Então, Ellen White, ela fala sobre... ela fala de acordo com a palavra de Deus, ela fala coisas, princípios da saúde que são sempre ditos na palavra de Deus, entre outras coisas que, se nós citarmos aqui, nós só vamos falar disso, né? E qual que é a segunda prova? A primeira prova é a lei ou testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A segunda prova, se um profeta é verdadeiro ou não, nós vamos ler em Mateus capítulo 7, verso 15 a 20. Aqui é o segundo teste sobre
a profecia é verdadeira ou não. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa hoje, tá? Não é só para Ellen White, não. Qualquer pessoa que diz que tem uma revelação para a sua vida, que diz que vai acontecer algo, você pode aplicar todos esses testes aqui, porque você não vai ser enganado. Pode ser o Satanás descer do próprio céu, imitando Jesus. Se você estiver firme na palavra de Deus, ele pode falar com voz mansa, ele pode ser bonitinho, pode estar com terno e gravata. Se você estiver firme na Bíblia nessas etapas aqui, e nas outras que nós vamos apresentar no próximo culto, que são etapas mais profundas, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo, você não vai ser enganado por ninguém. Pelo poder do Espírito Santo, claro, né? Então diz assim, tomem cuidado, Mateus 7, 15 a 20. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Então, essa prova dos frutos, ela tem uma característica assim bem particular, né? Primeiro, os frutos, eles são coisas que desenvolvem-se lentamente na vida do cristão, né? Não adianta assim, eu esperar a perfeição. Ellen White não era uma pessoa perfeita. Ellen White teve os seus pecados. Ellen White teve os seus erros como qualquer profeta, como qualquer pessoa, como eu e você. Então, assim, mas você vê que na vida dela, à medida que ela vai recebendo as instruções, ela vai subindo os degraus. Ela vai tendo um crescente. Ela teve a revelação da saúde, ela vai lá, eu aceito a revelação e vai subindo aí. Mas também, o que esses frutos querem dizer? Os resultados do ministério do profeta e sua vida particular. Quais são os resultados do ministério de Ellen White? Muitos resultados. Por exemplo, a ADRA, o programa mundial aí, que eu acho que é ADRA ainda, né, quando é internacional, e ASA quando é igreja local, né? Ellen White sempre falou das obras solidárias. E a ADRA é mundial. Hoje tem terremoto, a ADRA está lá. Tem enchente, a ADRA está lá. Olha que fruto. Uma mulher que uma menina levou uma pedrada na cabeça. Aceitou o chamado de Deus. Olha o que uma pessoa pode fazer quando se coloca nas mãos de Deus. Então, se você se colocar nas mãos de Deus hoje, você não faz ideia. Talvez daqui 20, 30 anos, ou 80 anos, você está morto. Se Jesus não voltar antes, espero que volte. Mas coisas podem acontecer por causa de um conselho que você deu para alguém. Então, as publicações, a Casa Publicadora Brasileira, a Escola Sabatina, as lições da Escola Sabatina, Ministério, Lar e Família, jamais teriam atingido suas atuais realizações sem a previsão e os princípios expostos por Ellen White. A Universidade de Loma Linda, por exemplo, reconhecida escola de medicina, né? Loma Linda, onde os adventistas vivem, tem uma acima da média expectativa de vida deles, porque eles seguem os princípios de saúde. Olha o impacto que trouxe. Então, é preciso avaliar os impactos. Mas lembrando uma coisa importante, os frutos dos profetas não devem ser avaliados isoladamente. Certo? Porque pode ser que tenha um profeta que ele é falso, mas o trabalho dele dê resultado. Você vê outras instituições concorrentes por aí. Por isso que é um conjunto. Você precisa considerar o conjunto como quebra-cabeça de tudo isso para provar se aquela pessoa é um profeta verdadeiro ou não. Então não adianta, mas essa pessoa aqui, ó, aparentemente ela tem coisas que fez grande impacto, mas ela não fala como a lei e o testemunho. E aí, o que adianta? Nada. É falso do mesmo jeito. Tem as provas das predições cumpridas também. É claro que existem profecias e profecias. A própria Bíblia mostra isso. Existem as profecias incondicionais e as profecias condicionais.
O que são as profecias condicionais? É aquelas que elas têm uma condição para ser cumprida. Se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês. Deus ele fez várias promessas a Israel que foram condicionais. Então, agora a profecia incondicional, por exemplo, Jesus vai voltar. É incondicional. Você pode estar preparado ou não, vai acontecer, independente das suas atitudes ou não. E agora você ser salvo? Vai depender da sua ligação com Jesus, de você ouvir a voz do Espírito Santo e colocar em prática, pela graça de Cristo, os princípios na sua vida. E a Ellen White, ela teve também as duas categorias de profecias, né? Nós vamos citar aqui as que se cumpriram. Por exemplo, vamos citar algumas aqui. A primeira citação dela fala dos adventistas imprimindo um jornalzinho e enviando ao povo. Desse pequeno princípio foi-me mostrado ser ele como correntes de luz que rodeavam o mundo. É um livro em inglês, né? Life Sketches, página 125. Você vê, o grande conflito foi entregue aí. Correntes de luz rodeando o mundo. A igreja adventista está presente em muitos países aí. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas parece que faltam uns 4, 5 países aí que a igreja não está. Mas nos outros a igreja adventista está presente. É uma profecia que se cumpriu. Por quê? O profeta verdadeiro, a profecia dele tem que se cumprir. Esse é o básico. Agora a pessoa fala que dia não sei quanto de março tudo vai ficar escuro e a lua vai ficar sangue e aí as pessoas têm que acender a vela dentro de casa e aí vai lá e não se cumpre. Aí o profeta foge, o profeta some e você não vê mais o profeta. Então tem que se cumprir. Se não se cumprir, não tem como dizer que é verdadeiro. A segunda que Ellen White, ela previu o surgimento do espiritismo. Em 1849, ela falou que as pancadas misteriosas da cidade de Nova York daria origem a enganos. E isso foi o espiritismo. E ela previu isso em 1849. Em 1857, Allan Kardec publica o primeiro livro sobre o espiritismo. Para todo mundo era uma pancadinha, todo mundo zombava do espiritismo nessa época, tá? Que a Ellen White preveu isso. Nem os maiores analistas ali falavam que ia vingar. Mas a Ellen White falou, vai vingar. E se cumpriu. Olha que interessante. Depois ela fala que o fenômeno se espalhou de uma tal forma que quem falasse contra ele ia ser considerado blasfêmia. Hoje, se você fala dessas religiões que mexem com forças sobrenaturais contrárias, você é chamado de preconceituoso, porque fala que você está, só porque a religião ela tem origem africana, você está sendo preconceituoso. Mas não tem nada a ver. Assim como a teologia bíblica, ela teve teólogos negros também e brancos. Mas eles querem colocar tudo para distorcer a verdade. Então essa foi a terceira predição que Ellen White se cumpriu, né? Também ela preveu ali uma tragédia ali em São Francisco, em Auckland, teve um incêndio ali também. E ela preveu escrevendo o seguinte, no livro Evangelismo, página 403, 404. Não tarda muito tempo, estas cidades sofrerão juízos de Deus. São Francisco e Auckland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará em sua ira. Essa foi a quarta predição que se cumpre. Para nos provar que até aqui já está provado que ela é verdadeira, né? Mas a semana que vem nós vamos ter outras provas, outros aspectos. Então o que nós devemos reter disso? Nós devemos estar firmes na palavra, para não ser enganados. Às vezes tem pessoa que grava vídeo no TikTok, no YouTube. Olha, se você compartilhar com tantas pessoas, vai vir uma notícia boa hoje. Você vai ganhar não sei quantos reais, você vai ser rico. Sendo que Deus não prometeu isso para você.
Então isso serve também para você tomar cuidado com quem você ouve. Ó, irmão, tem uma profecia para fazer para você aqui, ó, vem aqui. Cuidado. Ó, o Espírito Santo me mandou dizer isso aqui. Cuidado. Se não tiver base bíblica, rejeite esse conselho. Se tiver base bíblica, ouça esse conselho. Que possamos estar em alertas e possamos ser usados para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Que Deus abençoe você e nos vemos na próxima quarta-feira aí para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Paulo, por ter compartilhado a palavra conosco. E então vamos sair cantando, né? E aguardamos todos aqui no sábado, às 8:45 da manhã. Peço a todos que fiquem em pé para fazermos a oração final. Pai querido, Santíssimo amado Deus, muito obrigado, Senhor, por falar conosco através do Paulo. Muito obrigado pela palavra que ouvimos agora. Muito obrigado por estarmos em segurança ouvindo aqui a Tua palavra, pois sabemos que muito em breve isso não será mais possível. Estamos vivendo os tempos finais da história desse mundo. E foi muito bom, Pai, aprendermos um pouco mais sobre o espírito de profecia, sobre a história da profetisa da nossa religião aqui na Terra, onde podemos assim identificar e nos defender dos ataques do inimigo. Muito obrigado por todas as suas bênçãos. Peço por misericórdia que nos leve em segurança para nossos lares e abençoe a nós e as nossas famílias. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus,